Bem, meus amigos do Show do Esporte, estamos de volta com o Gol Grande Momento pela Band. Agora o Campeonato Brasileiro de 74, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Uma decisão polêmica. A disputa novamente reuniu 40 clubes. Nós estamos mostrando cada domingo um brasileiro de futebol. Você viu 71, 72, 73, hoje 74. E em 74 tivemos 40 clubes mais uma vez. A competição começou em março e foi terminar apenas em agosto. 951 gols foram marcados em 447 jogos. A média atingiu a 2,13 gols por jogo. Mas aquele Campeonato Brasileiro de 74 teve outro fato inédito, além da polêmica decisão no estádio errado. Foi o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol que adotou o critério de classificação por renda. E a primeira fase daquele campeonato de 74 teve os 40 times divididos em 2 grupos. A segunda fase teve 4 grupos de 6. Os campeões de cada chave disputariam a fase final. E o detalhe, essa última etapa do Brasileiro de 74 reuniu Cruzeiro, Internacional, Santos e o Vasco da Gama. Todos jogando contra todos em um único turno e com pontos corridos. Mas aí, tô rindo para não chorar. Aí pintou uma confusão. Cruzeiro e Vasco da Gama, Vasco e Cruzeiro, cabeça a cabeça, finalistas do Brasileiro de 74. E o que dizia o regulamento? E o que dizia o bom senso? O que dizia a imprensa do Brasil inteirinho, menos a do Rio de Janeiro? O jogo tem que ser no Mineirão. O jogo, é claro, tinha que ser no Mineirão. Todo mundo esperando o jogo no Mineirão. Aí, o presidente, o então presidente Leno Nunes, da CBD, da então CBD, o saudoso Leno Nunes, vascaíno, colocou o jogo no Maracanã. E no Maracanã, Hilton Chaves, o técnico do Cruzeiro, ex-médio volante, escalou esse time que você verá. Aliás, matando saudade de jogadores que marcaram época pelo Cruzeiro nos anos 70, o time base do time da Raposa na decisão do Brasileiro de 74, ó. Não é o time da final de 74, são jogadores marcantes dos anos 70 no Cruzeiro. Esse é o Raul, que não jogou na final do Brasileiro de 74. Jogou o Vitor, que por sinal falhou, você verá já já. Tá aí o Nelinho, lateral direito, que ninguém esquece em Minas Gerais. Roberto Perfumo também, fantástico zagueiro argentino. Esse é Darcy Menezes, que jogou muito tempo no Cruzeiro também. Lateral esquerdo Vanderlei, que foi do Londrina e do Corinthians aqui em São Paulo. Vamos continuar acompanhando os jogadores do Cruzeiro naqueles anos 70. Wilson da Silva Piazza, o inesquecível Zé Carlos e o super craque Dirceu Lopes. Veja agora os atacantes. Roberto Batata, saudoso Roberto Batata, hein? Vanderlei Eustáquio de Oliveira e o Eduardo Amorim. E nos anos 70, o Cruzeiro tinha também o zagueiro Moraes, o Moraes Pancada, o Jairzinho, que seria campeão da Libertadores da América, e o endiabrado ponteiro esquerdo Joãozinho, tá aí o grande Joãozinho. Timão do Cruzeiro, hein? Timão do Cruzeiro, hein? Aí o time base do Cruzeiro de 74. Você viu aí o Zé Carlos, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. E anularam um gol do Zé Carlos no Maracanã. Ainda teve mais essa, né, senhor Armando Marques? Mas depois do time do Cruzeiro, veja o time do técnico Mário Travalini. O Vasco da Gama do Rio, que acabou sendo o campeão. Andrada, o goleiro numa das formações do Vasco da Gama em 74. Lateral direito Fidelis, o touro sentado. Zagueiro central Miguel Pancada. Olha o Joel Santana Pancada, hoje técnico. Lateral esquerdo Alfinete Pancada. Agora o volante não dava pancada não. Alcir Portela, tá aí o Alcir. Atual auxiliar técnico do Antônio Lopes em São Januário. Esse é o Carlos Alberto Zanata Mato, revelado pelo Flamengo. O estrangeiro Pérez, que jogava no Vasco naquela época também. Veja agora o esforçado Jailson na ponta esquerda. E agora, aquele que todo mundo conhece, Roberto Dinamite e o Luiz Carlos, revelado pelo Flamengo. Fiquei devendo o Jorginho Carvoeiro e o Ademir. Ademir que veio do Santos. Esse é o Vasco, o campeão de 74. E agora, vamos colocar a bola na rede? Vamos sim. Parando no tempo, aqui no Gol Grande Momento pela Band, no dia 1º de agosto de 74, Maracanã, 113 mil torcedores. Apita Armando Marques.
Zanata encosta. Olha como chega o jogador batendo. Sobrou fácil para o Ademir, revelado pelo Santos. Do Paulista de Jundiaí veio para o time do Vasco da Gama. Você vai ver de novo. Ademir era um bom canhotinha. O jogador camisa 4, Nelinho, pede impedimento, falta. Não aconteceu nada de errado nesse lance não. Veja o gol dele, vencendo ao Vitor. Ademir, 1-0 Vasco no Maracanã. Tá vendo? E o Maracanã, nossa, era só comemoração. E agora o Joãozinho, camisa 11. Ele encosta para quem? Pro Nelinho. Que pancada de pé direito espetacular. Olha o Zé Carlos ali perto da rede, ó. Tá vendo? Comemoração do cabeludo Nelinho, mas que pancada. Lembra o gol do Carlos Roberto em 70, mas aquele gol do Carlos Roberto foi rasteira contra o Albertozzi. E agora o lançamento pro Jorginho Carvoeiro, ó. Tá vendo a falha do goleiro Vitor? Que pena, Vitor. Veja de novo o lançamento, sai mal o Vitor. Tromba ali com o Jorginho, a bola sobra pro Jorginho Carvoeiro, marido da Vanderleia, a última esposa do Garrincha. Ei, Vitor, hein? Esse campeonato de 74 é o mais chorado da história para o futebol mineiro. Mais ainda do que aquele pelo Galo, né? Contra o São Paulo Futebol Clube de 77 em 78. O Vasco da Gama, então, não quis nem saber. Campeão de 74 e, além disso, teve também o artilheiro da competição. O menino Roberto Dinamite, com 16 gols, um gol de vantagem em relação ao vice, Luizinho Tombo, o Luizinho Lemos, do América do Rio, que na época era forte. Mas este gol é de 76 no Maracanã, quando o Luizinho jogava pelo Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Gol de cabeça do Luizinho em cima de Emerson Leão. Você vai ver de novo na alegria do Maracanã do Flamengo, então do Luizinho Lemos. Veja de novo, camisa 3, o zagueiro loiro ele do Palmeiras é Arouca. De cabeça, tá vendo? Inteligente, não deu pro Leão. Mais bola na rede pra você, tá vendo? O Dinamite, que hoje é político, e o Luizinho Lemos, que hoje é técnico. Mas agora vamos falar com o técnico do Vasco de 74, Mário Travalini. Repito, o único paulista cidadão carioca dos técnicos brasileiros. Ele foi o campeão brasileiro de 74 dirigindo o Vasco da Gama, mas nos seus 67 anos de vida, 50 anos dedicados ao futebol do Mário Travalini. Veja como é que ele era. E agora nós vamos conversar com o Travalini e você verá que ele tá a mesma coisa. É um careca famosíssimo, talvez o mais famoso careca do futebol brasileiro. O Mário Travalini nasceu e vai morrer careca, ele nunca teve cabelo na vida. Travalini, fale do seu ponta direita, o Jorginho Carvoeiro, cuja esposa Vanderleia foi a última mulher de Mané Garrincha, depois da morte do Jorginho. Fale do Jorginho, por favor. O Jorginho Carvoeiro foi realmente um grande jogador, um ponta direita da época da condição, não havia essa forma de mudar, mas um jogador que deslocava muito para o lado esquerdo também, para o meio, né? Muito rápido, muito veloz e lamentavelmente muito jovem, teve um problema grave, de uma doença grave e acabou falecendo antecipadamente. E ele fez o gol da vitória nesse jogo memorável em que o Vasco se sagrou campeão brasileiro de 1974. Ei, Mário Travalini, é prazer tê-lo aqui, Mário, no Gol Grande Momento pela Band. E o Mário Travalini falou mais, ele disse que o jogo saiu do Mineirão para o Maracanã porque a CBD resolveu punir o Cruzeiro, que tinha um diretor suspenso, indisciplinado na época. Mário, e pra você, Nelinho, por que trocaram o local do jogo, Nelinho? Mas antes, amigo, veja como era o Nelinho. E agora você verá como está o Nelinho e o Nelinho vai reclamar, quer ver? Porque tem que reclamar, né, Nelinho? Por que não jogou o Cruzeiro a final de 74 em casa? O que chegou ao nosso conhecimento é de que numa partida disputada anteriormente entre Vasco e Cruzeiro, nesse jogo, no finalzinho, houve a invasão de campo por parte de um dirigente do Cruzeiro, o seu Carmen Forletti, que foi reclamar com o árbitro daquela partida. E baseado nisso aí, eles conseguiram transferir o jogo para o Maracanã. Nelinho, sabia que você ia falar isso, Nelinho, mas além disso tudo, tivemos também o gol do Zé Carlos, né? E dentro daquele gol do Zé Carlos, não houve nada. Tanto é que naquela partida, o bandeirinha daquele lado era o Scôfaro. Eu tinha muita amizade com o Scôfaro. Quando terminou a partida, eu me dirigi a ele e digo: Scôfaro, você viu o quê? O que você deu? Eu disse: Nelinho, eu corri para o meio de campo, eu dei gol. Não teve impedimento, a bola não saiu, não foi nada. Então, até hoje, o senhor Armando Marques, que, se eu não me engano, continua presidindo a arbitragem no Brasil, não conseguiu explicar por que da anulação daquele gol. Tá bom, Nelinho, muito obrigado a você, também prazer tê-lo aqui na Band no Gol Grande Momento. Independente das justas reclamações do Nelinho,
Vamos ver de novo os gols que decidiram o Brasileiro de 74. O Vasco fazendo 1-0, Zanata cobra a falta, a bola vai sobrar limpa para Ademir, com sua canhotinha, manda no canto direito do goleiro Vitor. O Nelinho, lateral direito, camisa 4, reclamou impedimento, não houve nada, agora ele empata. Que pancada! Ei, Andrada, hein? O Andrada pulou, mas não viu. Aí o cabeludo Nelinho comemorando o empate, agora o lançamento fatídico para Jorginho Carvoeiro. A falha do Vitor, a célebre falha do Vitor.